santidade. Tu és fiel em todos os teus feitos. Te exaltamos, te magnificamos, te engrandecemos. Somos teus, Senhor. Tu és o Deus Todo-Poderoso, nosso El Shaddai. Não há faltas em ti, Senhor. Muito obrigado. Obrigado por essa noite. Obrigado por tudo que já aconteceu. Mas obrigado também pela tua palavra que será semeada embaixo da unção do teu Espírito. E julgos serão despedaçados. A incredulidade cairá por terra. A doença se renderá. Curas, sinais e maravilhas acontecerão. Restauração, transformação, salvação nesse lugar. Obrigado, Pai, por todas as pessoas que aqui estão presentes. Mas também obrigado, Senhor, porque essa ministração está chegando ao vivo no YouTube. E vidas estão sendo alcançadas também. Não só aqui na nossa cidade, mas em todos os lugares do Brasil e do mundo. Te dou graças, Senhor, porque aonde essa palavra chegar, vidas serão mudadas. Obrigado. Obrigado, Senhor, porque Tu tens sido sempre bom. Porque a Tua palavra diz que toda boa dádiva e todo dom perfeito vem lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há sombra nem mudança de variação. Te damos graças em nome de Jesus. Amém. Você pode sentar. Obrigado, grupo de louvor. Daqui a pouco a gente volta. Diga: Deus é bom. Quanto mais você diz isso, amados, entenda bem, não é que Deus vai se tornar bom. Na verdade é que você vai ter a consciência de que Ele é. Amém? Nós precisamos ensinar nas nossas almas de que Ele é bom. Sempre estar pensando sobre isso e falando sobre isso, até que isso caia no nosso coração. Amém? Muitas pessoas, elas são aprisionadas em ensinos distorcidos e lançam coisas que não vêm de Deus, não é propósito dele, não foi pensamento dele, nem execução dele, mas o culpam. Mas Deus, ele não tem nada a ver com coisas ruins. Se a gente pudesse resumir o Evangelho, nós podíamos dizer que Deus é bom em todo o tempo e que o diabo é ruim em todo o tempo. O ladrão vem para matar, roubar e destruir. Mas Jesus disse: eu vim. Aleluia. Se ele disse: eu vim, tudo aquilo que o diabo veio fazer caiu por terra. Para lhes dar vida e vida em abundância. Eu entendo que vida em abundância é você estar resolvido na sua área espiritual, emocional, natural, financeira, de relacionamentos, ou seja, em todos os âmbitos, em todas as dimensões, e ainda por cima, herdar a vida eterna. Amém? É um pacote completo. Se você for verificar no original a palavra salvação, que é sozo, ela vem num pacote. Não é apenas, e já seria muito bom, que nós venhamos a herdar a vida eterna com Deus, depois desse tempo que estamos aqui. Seria maravilhoso, irmãos, que fosse isso. Mas deixa eu te dizer, é muito melhor. Porque a Bíblia diz que nós já devemos reinar em vida. Hoje, você já pode desfrutar do melhor dessa terra. Porque Deus é o nosso Deus e Pai. E a Bíblia diz: se vós, que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai Celestial não vos dará todas as coisas, e com tudo isso o Espírito Santo. Amém? Então fica tranquilo, porque nós e Deus somos a maioria. E está escrito: agindo Ele, quem impedirá? Amém? Aleluia. Glória a Deus. Vocês estão bem? Abra sua Bíblia, por favor, em Provérbios, no capítulo 4. Quero saudar o pai de Adriele. Obrigado pela presença, vocês, esse casal maravilhoso, que conheci, né? Há um ano atrás, né? Ou 2 anos? 2 anos já, um ano atrás.
E é uma honra muito grande tê-los conosco, viu? Sei que vocês vieram de viagem, nesses dias estão voltando, mas sintam-se em casa. Família de vocês é nossa família aqui também, tá bom? E para nós sempre vai ser uma honra tê-los conosco. Amém? Glória a Deus. Provérbios capítulo 4, verso 20, diz assim: Filho meu, atenta para as minhas palavras, aos meus ensinamentos inclina os ouvidos. Não os deixes apartar-se dos teus olhos, guarda-os no mais íntimo do teu coração. Por quê? Porque são vida para quem as acha e saúde para o seu corpo. Amém? Queridos, eu amo essa passagem. Eu medito tanto nessa passagem. Reflito mesmo. Mastigo. Leio. Releio. Se existisse a palavra, eu treleio. Por quê? Porque existem situações na nossa vida, no nosso dia a dia, nesse corre-corre que nós vivemos, que muitas vezes tendem a nos afastar das coisas espirituais. Isso é normal. Isso é uma coisa tão séria, queridos. Mas isso acontece com todos nós. Acontece com quem ministra a palavra, acontece com quem começou a ouvir a palavra hoje, acontece com as pessoas do mundo. Há distrações. E a cada dia que passa, essas distrações têm aumentado de uma forma avassaladora. Em todos os aspectos. Hoje, o Ayrton estava ministrando e no final, Lucerna pediu a palavra e ela leu algumas coisas que pesquisou lá acerca da internet, acerca da mídia social, acerca de milhares e milhares de pessoas que têm enveredado por essa área e que, pelo que ela nos trouxe, é uma média hoje de mais de 6 horas dia que a grande maioria das pessoas elas estão envolvidas diretamente nessa área. E ela nos trouxe uma exortação de que a gente deveria usar essa ferramenta, né, para, em vez de estar postando coisas fúteis, postando coisas que edifiquem. Porque já basta o mundo postar coisas fúteis. Mas nós não somos como o mundo. Amém? Nós viemos aqui, amados, com um propósito, com uma proposta, com um entendimento de que nós precisamos ser representantes ou agir como tais de Deus. Amém? E um representante de uma empresa, ele vai levar o produto daquela empresa para onde ele vai querer passar, de forma em que ele vai entender o produto e ele vai fazer de tudo para que a pessoa adquira aquele produto. Para aquele representante, não existe outro produto igual. Eu nunca vi quem vende Nike oferecer Adidas. Eu nunca vi alguém que só vende um tipo de produto e chegar e exaltar o outro produto. E no momento, amados, que nós, como filhos de Deus, exaltamos as coisas que não edificam, na verdade a gente está diminuindo quem nós estamos representando e exaltando aquele que vem para destruir. Nós não fomos chamados, irmãos, para denegrir a imagem de ninguém. Nós somos chamados para exaltar a imagem de um. Amém? Aí a Bíblia, ela fala que para a gente ter resultado, porque tem pessoas procurando saúde, tem pessoas pagando caro para ter um sono tranquilo. Mas elas estão procurando em lugares que são paliativos. Remédios são paliativos para você ter um sono bom. Ele até pode te dar um sono. Você até pode dormir bem. Mas aquilo vai trazer sequela em outra área do teu corpo. Mas a palavra de Deus, que é o remédio infalível, não tem contraindicação.
Quanto mais você der atenção a ela, a Bíblia diz, mais você vai ter vida e mais você vai ter saúde para o seu corpo. É por isso que está escrito na palavra que nós devemos meditar nela de dia e de noite. O médico dos médicos, ele nos receita a palavra dele, que é o remédio dele. E a bula está na Bíblia. A bula de Deus é a Bíblia, irmãos. Aleluia. E se você não tem um entendimento bem claro de saber ler a bula, é por isso que existem as igrejas. Porque as igrejas, o Senhor levanta os ministros para que a unção que haja na vida deles seja transferida e você entenda, absorva, receba. E quando ler uma passagem como essa, espera aí, eu nunca prestei atenção, quer dizer que eu devo dar atenção. Não basta ler, porque está chegando o final de ano, e o meu propósito era a partir de janeiro, 1º de janeiro de 2022, era ler a Bíblia em um ano. Eu digo, isso é bom? É bom. Mas no final de um ano, depois que você chegar no dia 31 de dezembro de 2022 e olhar para trás, talvez o máximo que você vai ter é dizer, ainda bem que eu cumpri o que eu estabeleci. Li a Bíblia em um ano. Aí alguém vem e pergunta, e você entendeu o que dela? Deixa eu te dizer, é preferível que você medite em um versículo durante todo um ano, e aquele versículo se torne uma verdade para você. Se você meditar em um ano, em o Senhor é meu pastor e nada me faltará, não tem ninguém que vai chegar perto de você e vai dizer que você é um fracassado. Por quê? Porque a palavra, que é o remédio, você deu atenção até que ela se tornou vida para você. Porque, irmãos, a Bíblia, ela é a verdade. Quer nós creiamos, quer não. Amém? Agora, a partir do momento que a gente passa a crer, a gente passa a se beneficiar com as Escrituras. Ele está escrito também que Deus enviou a sua palavra e nos curou ou sarou e nos livrou do que nos era mortal. Então a palavra foi enviada com um propósito. Qual foi o propósito? Saúde e vida. É por isso que aqui em Provérbios, um homem tão sábio chamado Salomão, inspirado pelo Espírito, ele fala, dizendo, e elas quem? As Escrituras são vida para quem as acha e saúde para o seu corpo. E eu fui buscar no original a palavra atentar. No original é Cachabe, o nome. Significa ouvir, estar atento, prestar atenção, inclinar os ouvidos, escutar, dar atenção, observar contento, olhar com atenção, focar. Diga focar. Aleluia. Então Deus, ele nos manda focar na sua palavra. E se eu posso dar um título hoje, eu posso dizer que o título que nós podemos trabalhar é permaneça focado. Por que eu estou colocando permaneça focado? Porque pode acontecer, irmãos, na nossa caminhada, que em um tempo nós estejamos focados. Mas por uma situação ou outra qualquer, que aconteça na nossa vida, a gente perca o foco. E eu não estou falando nem que a gente se desvie, eu estou falando que a gente perca a atenção. O desviar já chega numa condição em que você permaneceu desfocado e foi caminhando
nessa condição, e quanto mais desfocado você for, quanto mais desfocado você ficar da palavra, mais afastado do Senhor você vai ficar. Porque a palavra e Deus são um só. Deus é o Deus da sua palavra. Deus vela pela sua palavra para cumprir. Então eu vou provar do nível que amo a Deus, amando a sua palavra. Se eu estou desfocado na sua palavra, significa que eu perdi o foco em Deus. Porque não adianta dizer que amo a Deus sem seguir as suas instruções. Jesus, ele disse: me amais se guardareis os meus mandamentos. Então a prova do nosso amor pelo Senhor é o nível de atenção que nós estamos dando à sua palavra. É a mesma coisa, queridos, de um relacionamento. Seja ele de cônjuge, seja ele de amigo, seja ele de parceiro ministerial, seja ele de sociedade, em uma empresa. Se eu perco o foco do meu sócio, se eu não dou atenção àquilo que ele tem dado atenção na empresa, talvez naquele dia a empresa não caia, talvez numa semana não haja tanto problema, mas vai chegar um momento, queridos, que um está pensando de um jeito e o outro está pensando de outro, e não vai dar certo no final da história. E do mesmo jeito é comigo e com você nas coisas relacionadas a uma vida espiritual. Deus está nos chamando para mantermos o foco. Diga para o seu vizinho: mantenha o foco. Permaneça focado, diga para ele. Aleluia. Então vamos ver uma história aqui, em que um homem começou certo, ele deu atenção, ele prestou tanta atenção, queridos, que a Bíblia mostra claramente que ele agiu no mesmo nível que Jesus agiu. Mas não basta nós começarmos certo. Não basta, irmãos, nós começarmos certo. Precisamos permanecer focado. Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 14, por favor. Mateus 14, verso 22. Pastor Bud nos ensinava que nós devíamos pegar as promessas da palavra como um bulldog pega um osso. Tente tirar um osso de um Rottweiler, mesmo ele sendo seu. Tente tirar. Quando ele dá a bocanhada naquele osso, irmãos, ele toma para si aquilo. Morda a palavra e não deixe ninguém roubá-la. Mateus capítulo 14, verso 22, diz assim a Bíblia: logo a seguir compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. Sabe o que é isso, irmãos? Isso mostra para mim o quanto Jesus agia como pastor. Antes disso, o que aconteceu foi que ele pregou durante o dia todo. E em um determinado momento que acabou a ministração e pessoas foram curadas e pessoas foram alcançadas pela palavra, os discípulos mandaram elas serem dispersas, voltarem para suas casas. Mas Jesus disse: para, eu percebo que eles estão com fome, vamos dar de comer. E os discípulos olharam para Jesus e disseram: Senhor, aqui não tem umído aí perto não, a praça da alimentação é longe aqui. Não tem padaria para a gente comprar pão para esse povo, não. A Bíblia diz que era uma multidão, 5.000 homens, fora mulheres e crianças. E Jesus disse: o que é que vocês têm? Ele está perguntando para você: o que é que você tem? Eu quero multiplicar a tua vida. Eu só quero saber o que é que você tem. Não, Senhor, isso não resolve meu problema, não.
O seu problema quem resolve sou eu. Agora, o que é que você tem para me dar a condição de eu poder operar um milagre na sua vida? Ele só quer um coração, irmãos, contrito. Porque um coração sincero e contrito, Deus não despreza. Então ele disse, o que vocês têm? Um chegou e disse, tem um jovem aqui que trouxe o lanche dele da tarde. E eu estava ensinando no Rema agora, e eu disse, tem alguns estudiosos, né, para quererem ser mais espertos do que a palavra de Deus. Eles dizem que naquela época é porque os pães daquela época eram grandes. Aí eles cortaram em pedaços para dividir para aquela multidão. Pensa num jovem guloso. Ainda disse que sobraram 12 cestas de comida. Pães e peixes. O que tem de 5 pães e 2 peixinhos? Jesus disse, pode distribuir. Ficou impressionante o entendimento que aqueles discípulos tiveram, irmãos. Porque até então eles estavam incrédulos. Até então, Jesus estava operando na FM, eles estavam falando na AM. A sintonia deles estava totalmente distorcida da sintonia de Jesus. Jesus querendo operar um milagre, Jesus trazendo eles para algo espiritual, para trazer uma lição e também para favorecer aquela multidão e fazer com que elas saíssem fartas, não só da palavra ministrada, mas também com a sua condição física abastada. E é por isso, irmãos, abrindo um parênteses aqui, que sempre temos falado aqui da nossa ação social, do nosso departamento social, porque por mais que você receba uma palavra abençoada, irmãos, talvez algum vizinho seu aí, hoje, talvez não almoçou. E não é porque ele está fazendo jejum, é porque ele está com fome, porque ele não teve que comprar. Ou como comprar. Mas diga, eu estou aqui para ser solução dessa pessoa. Isso é amor. Amor pratica o bem. E nós fomos chamados para boas obras. Jesus é o nosso exemplo maior, irmãos. Ele já tinha pregado uma palavra poderosa, aquelas pessoas já estavam abastecidas da palavra. Mas a Bíblia diz que ninguém chegou reclamando para ele, não. Ninguém chegou com a mão pedindo, um mendigo, não. Ele que percebeu pelo Espírito. E também porque ele era um homem muito inteligente, ele sabia que durante todo o dia ninguém tinha comido. E ele olhou e disse, rapaz, eles estão com fome, vamos dar de comer. E aproveitou o momento, irmãos, para fazer com que eles entendessem que quando ele está operando no espiritual, quando você, irmãos, está operando no espiritual, quando um momento como esse, Deus está falando da tua vida, irmão, tudo pode acontecer nesse momento. Enquanto você está aqui, algo pode estar acontecendo no reino espiritual e coisas estão sendo resolvidas para você. Por quê? Porque em vez de você estar dando atenção àquele problema, que na força do seu braço você não consegue resolver, você está dando atenção à palavra de Deus, que é ungida, despedaça o jugo. Ele manda miríades de anjos para resolver aquilo que você não consegue. E de repente chega na tua mão a resposta. Por quê? Porque você está dando atenção ao que você deve dar atenção. Por isso que você não pode perder o foco da palavra, irmãos. Por isso que você não pode, querer ter tanto para esquecer que você, antes de ter, você é. Porque o homem não vale pelo que tem, ele vale pelo que é. E o ter é consequência. Porque Deus, Ele é um bom pagador. Amém? Ele não nos deixa de mãos vazias. Quando damos atenção. Os discípulos entenderam. E não questionaram mais. Trouxeram aquele alimento. E viram Jesus fazer uma simples oração. Agradecendo ao Pai. Graças te dou. Olhou para os discípulos e disse, distribuam. Como alguém organizado, porque Deus sempre foi organizado, mandou pessoas sentar de 50 em 50, de 100 em 100, e disse aos discípulos, distribuam.
E eles nem titubearam mais. Saíram pegando daquele cesto e as pessoas iam pegar. E quanto mais pegava, mais comida aparecia. Tem um ditado do mundo que diz que mais assombração aparecia. Mas ali era pão e peixe que aparecia. Tinha um fundo falso ali. Na verdade, era do mundo. Ali era um fundo verdadeiro. Opa! Era um fundo verdadeiro. Quanto mais puxava, mais tinha. Por quê? Porque Deus é uma fonte inesgotável, irmãos. Quando você está na vontade de Deus, fazendo aquilo que Ele manda você fazer, quanto mais você pegar, mais você vai ter. Por isso que o profeta disse àquela mulher: ajunte panela, porque enquanto tiver panela, vai ter azeite. Enquanto você permanecer focado na palavra, mais solução para a tua vida vai chegar. Os discípulos eram tirando e o povo comendo, tirando e comendo, tirando e comendo, e não acabava. Quando todo mundo comeu, que todo mundo estava numa condição que não podia mais nem tomar um comprimido de captopril. É assim? A mãe de Lucerna é médica, e aqui alguém que seja médico pode saber, disse que comprimido de captopril é o menor comprimido que existe. Eu não sei, eu não sou médico, eu estou passando só a informação, viu, Mas a mãe de Lucerna disse que quando uma pessoa está numa condição que não pode, nem a sobremesa cabe mais, porque tem gente que não almoça, não aguenta mais ver a comida, mas diz: rapaz, mas tem um pudim. A pessoa diz: não, a parte do pudim está garantida. Sempre tem a parte do pudim. Mas nessa condição, irmãos, ali, ninguém nem estava conseguindo mais nem respirar, então comer. E ainda sobrou comida. Nesse ínterim, Jesus chamou os discípulos e disse: ó, vão na frente e veja o nível de amor que Jesus ele expressava para as pessoas. Ele disse: vão na frente, porque eu vou me despedir da multidão. Isso é o zelo, o cuidado pastoral que Jesus tinha pelas vidas. Não bastou ele pregar uma palavra poderosa e vidas serem alcançadas, transformadas, restauradas, curadas. Lê a sua Bíblia e você vai ver a primeira multiplicação dos pães e peixes. Alcançadas de forma sobrenatural. Mesmo assim, ele não se conteve e as alimentou. Isso me traz uma resposta, queridos, que em Deus falta não haverá na sua vida. E se houver falta, no tempo que houver falta, haverá milagres para a comida chegar na tua mesa. O que é que você precisa fazer? Crer tão somente. Mas mesmo assim, ele teve o cuidado, o zelo, o esmero de dizer: vão na frente, porque eu vou me despedir de todos eles. Verso 23. E despedidas as multidões, subiu ao monte. Entenda, irmãos, Jesus ali, ele estava falando com pelo menos 15 mil pessoas. Eu digo 15 mil pessoas, estou sendo muito restrito. Porque se tinha 5 mil homens, fora mulheres e crianças, estou botando um pelo outro. Mas nunca, a não ser com Adão e Eva, tinha mais homem do que mulher. Se eu pedir aqui para as mulheres se levantarem, você vai ver que pelo menos 70% é de mulher. Ora, se hoje tem controle de natalidade, e sempre tem mais mulher e criança do que homem, quanto mais no tempo de Jesus, que era de escadinha, 10, 15, 20. Nossas avós, bisavós tiveram 12, 13, 14, 15, aí 3 não vingam, não é assim? Cada um de nós aqui tem uma história para contar dos nossos familiares, dos nossos antepassados, que tiveram 20, 25 filhos. Hoje você tem um, ainda fica achando que está pouco. Está muito. Não é assim? Mas ele se despediu de todos. E eu fico só meditando. Estou num pé e noite, irmãos, para você arrancar essa máscara do seu rosto. E eu, acabar o culto, ficar ali na frente, com aquele sorriso colgate para você. E você sorrindo para mim, eu sorrindo para você. A gente se abraçando, se apertando. Porque Jesus era assim, irmãos. Sabe, eu fico pensando como era que ele saudava a multidão. Você acha que Jesus pegava na mão da pessoa,
assim, botando só os dedos, porque ele estava preocupado com as bactérias da mão da pessoa. Não, ele era aquele que pegava na mão, segurava e... Eu acredito que o abraço de Jesus era mais forte do que um irmão que tem lá em Campina Grande, que ele quando me abraçava, irmãos, chega dava um estalo na minha coluna. Quando ele vinha me abraçar, eu já me armava aqui. Para não ser pego de... Me armava, ele dava... Eita, meu irmão, uma vez o óculos ficou todo troncho o óculos. Esse homem, pelo amor de Deus, menos. Aleluia. Mas eu fico imaginando, meditando como era que Jesus, ele cumprimentava aquelas pessoas. Irmãos, a Bíblia diz que ele sempre agiu em compaixão. Eu acredito, irmãos, que os olhos de Jesus expressavam um amor tão grande que quando a pessoa olhava para ele, ela se desunerava na frente dele. Se quebrava só o olhar de Jesus. Pastor, isso é bíblico? É, irmãos. Quando Pedro falhou com Jesus, e o galo cantou pela terceira vez, e ele lembrou-se que tinha negado Jesus. O galo cantou, e ele tinha negado Jesus na terceira vez. Quando o galo cantou, a Bíblia diz que quando ele olhou para Jesus, Jesus estava olhando para ele. E os olhos de Jesus falaram para aquele homem. E aquele homem se quebrantou, reconhecendo o erro que tinha cometido. Olhe para Jesus, porque Ele não tira os olhos de você. Se Ele é o nosso exemplo e Ele se mantém focado, por que você está tirando o foco? Despedidas as multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho. Em caindo a tarde, lá estava ele só. Entretanto, o barco já estava longe, a muitos estádios. Sabe que distância esse barco tinha, para você entender um pouco com relação a metros? 206,25 metros. Era a distância que essa embarcação dos discípulos já estavam da praia. Quando Jesus olhou, e deixa eu te dizer, irmãos, 206 metros já é uma boa distância, né? Mas a Bíblia fala que o barco já estava longe, a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Na quarta vigília da noite, ou seja, bem de madrugada já, quase clareando, foi Jesus ter com eles andando por sobre o mar. Isso mostra, irmãos, que Jesus andou pelo menos 200 metros por sobre o mar, porque ele chegou bem perto da embarcação. E os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram: é um fantasma. E tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Respondendo-lhe Pedro disse: se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. Olha que homem ousado, olha que homem focado, olha que homem atento ao que Jesus estava fazendo e falando, rápido em pegar aquilo que estava acontecendo. E ele disse: vem. E sabe o que foi que aconteceu? Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Ele andou pelo menos 6 metros, irmãos. Ele andou por sobre o mar. Um homem que simplesmente ousou prestar atenção ao que Jesus falou. E o que foi que Jesus falou? Vem. Aquela palavra vem, petrificou o mar, para aquele homem andar por sobre ele. Deixa eu te dizer, irmão, se você andar sobre a palavra, o impossível se torna possível. Não é a gente simplesmente dizer, cantar, como cantamos aqui, que Deus é o El Shaddai, que é o Deus do impossível, e ficar só no blá, blá, blá. É real, irmãos. Ele é o Deus do impossível. Queridos, ele soluciona coisas onde não existe solução. Ele abre portas onde não tem portas.
O que é que a gente precisa fazer? Manter focado na palavra, crer tão somente, ter fé, ficar firme, independente daquilo que aos nossos olhos naturais estão acontecendo. Somos rápidos, irmãos, em desistir na primeira situação que a gente está bem, e de repente não dá tão certo como a gente esperava que desse. Não, irmãos, não é porque uma batalha foi perdida que você perdeu a guerra. Se levante, tira a poeira e permaneça. Só aprende a andar em bicicleta quem cai pelo menos umas 3 ou 4 vezes. Mas na primeira queda, se você que é pai e seu filho está aprendendo a andar de bicicleta, Deus está falando com você. Na primeira queda do seu filho, que ele arranhar o joelho e abrir aquele chambocão aqui. Oh, meu Deus! Meu filhinho! E o bichinho, porque eu já rasguei demais o joelho. Aí tem rasgo que você não consegue nem dobrar, de dor. Meu filhinho, consegue mais nem mexer o joelho. Deixa o bichinho. Deixa. Bora, meu filho, se levante. Suba de novo na bicicleta. Não, pai. Não, pai? Não. Meu filho, Deus não te deu espírito de medo, mas de poder, amor. Aproveite, irmãos, uma queda de bicicleta para pregar o evangelho para ele. Você é forte, você é corajoso, ninguém resiste você. Você vai aprender, porque você é inteligente. E pá. O filho quer dar a bicicleta. Tira a rodinha, papai. Porque, irmãos, é como que uma câmera de ar murcha e você enchendo. E é isso que a gente precisa fazer também conosco. Não é mais porque você fez um plano, a coisa não deu certo, aí você simplesmente perde o foco, porque não deu certo. Se você for estudar, e eu digo, não estou falando nem da Bíblia, nem dos personagens bíblicos. Vai estudar a vida de Henry Ford. Vai estudar a vida de tantos grandes homens. Eu podia passar a noite todinha falando de pessoas que inventaram coisas, que estavam além do seu tempo, de pessoas que focaram em algo e dava errado, mas eles iam, e dava errado, continuavam. E quantas pessoas, irmãos, não chegavam no pé do ouvido deles: ei, rapaz, tu está perdendo tempo, ei, não tem futuro, ei, rapaz, isso está isso, ei, tu está perdido. Homens que nem Deus tinham. Estude Steve Jobs. Você vai ver que no final da sua caminhada, ele disse que tudo que conquistou não valeu nada. Que ele podia comprar a saúde, ele podia comprar o que quisesse, mas ele não tinha condições, o dinheiro dele não resolvia. Mas o Deus da nossa vida resolve. E é por isso que nós precisamos, irmãos, nos manter focados naquilo que Ele tem falado para nós. A Bíblia diz que esse homem ousou. Quando Jesus disse, vem, ele entendeu. Eu não quero nem saber. Eu vou botar o pezão aqui no mar e eu vou andar. E, irmãos, ele andou. Só que olha o que o verso 30 diz. Reparando, porém, na força do vento, teve medo. E começando a submergir, gritou, salva-me, Senhor. Presta atenção o que aconteceu. Enquanto ele estava focado na palavra, ele andou por sobre o mar. O que era que tinha no meio, entre ele e Jesus? As circunstâncias. A tempestade. A força do vento. E a Bíblia diz que ele perdeu o foco de Jesus, perdeu o foco da palavra e passou a reparar na força do vento. Agiu no meio da pressão. Agiu diante das circunstâncias. Deu mais ênfase ao que estava ao redor do que aquele que disse, mantenha os seus olhos em mim. E enquanto você manter, você não cai.
começando a submergir, gritou: Senhor, salva-me. Essa palavra, essa mensagem também fala muito comigo. Por quê? Esse texto. Porque entre os outros 11 discípulos que estavam dentro do barco, irmãos, tinha um que era o irmão dele, André. Era o irmão de Pedro. E você acha que André estava ali olhando toda aquela cena e estava achando bom Pedro naufragar, Pedro afundar, Pedro morrer afogado? E se a gente for pensar, irmãos, Pedro, ele era um pescador. E até hoje eu não conheço nenhum pescador que não saiba nadar. Ele vivia dentro d'água. Ele varava noites acordado. Ele pescava, irmãos, Pedro pegou tempestade com força. No tempo de vida dele de pescador. Situações que se levantaram em alto mar, que ele teve que dar os seus pulos. Mas isso me traz também uma lição, de que existem momentos na nossa vida, que não vai ser pai, não vai ser mãe, não vai ser irmão, não vai ser amigo, não vai ser colega, não vai ser ninguém, irmãos, não vai ser ninguém que vai resolver o seu problema. Só existe um que tem o poder de estender a mão e lhe tirar do fundo do poço. André não mergulhou, os filhos de Maria não mergulharam, todos aqueles outros não mergulharam para tirar aquele homem. Nem jogar uma corda, eles tiveram ação para isso. Porque eles não podiam? Num barco de pescador? Se não tivesse corda, tinha rede. Joga a rede. E Pedro segurava na rede e eles puxavam a rede. Mas nem isso eles tiveram ação. Irmãos, existem coisas espirituais que só se resolve se nós mantermos o nosso foco naquele que pode todas as coisas. Você precisa permanecer focado em Deus e na sua palavra. Não repara na força do vento. Quantas pessoas, irmãos, que repararam tanto na pandemia, nem adoeceram com a pandemia, mas estão tendo terapias em todo o tempo, para sair dessa condição de medo, de angústia, de desespero. Por quê? Porque perderam o foco. O foco era plim, plim, todo dia no pé do ouvido. Tantos mortos. Vai piorar. Rio Grande do Norte agora está na área vermelha. Meu Deus, e agora? Está na área vermelha. Quantas pessoas, irmãos, não perderam o foco? Quantas pessoas não voltaram mais para as igrejas? Cuidado, não repara na força do vento. Amém? Não repara nas circunstâncias. A Bíblia a palavra já diz, circunstância é circunstância, ou seja, vai acabar. Isso que você está passando, vai passar. Aleluia. Prontamente, verso 31. Prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou e lhe disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? Subindo ambos para o barco, cessou o vento. E os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente és filho de Deus. A distração vai prejudicar a nossa caminhada e pode fazer com que a gente venha a afundar. Cuidado com a distração. Cuidado com aquilo que vem te afastar da palavra de Deus, da vontade de Deus para você. Não toma nenhuma decisão, irmãos, embaixo de pressão. Uma vez eu disse isso aqui. E o Senhor está pedindo para eu lhe dizer novamente: não tome nenhuma decisão embaixo da pressão. Quando você está embaixo de pressão, você perde o senso. E muitas vezes você... sabe aquelas brigas de cônjuge?
Todo mundo balançando a cabeça, né? Você sabe. Você sabe. Aquelas brigas que você diz coisas que você não queria dizer, que não é verdade, que você não pensa aquilo dele ou dela, mas já foi, porque você disse. Para você voltar atrás, não tem mais como. Falou, está falado. Para você mudar isso, irmãos, é com muito jejum e oração e presente. Ó, fala, Jeová. Afago, não era isso que eu queria dizer, não. Você disse. Acabou, é passado, Deus não lembra mais, mas eu lembro. Irmãos, não vale a pena. Não toma, sabe? É preferível você sair correndo, ir para um outro cômodo, para outro lugar e dar um grito bem alto. Desespero, aquele grito de desespero. Pronto, aí você se recompõe, aí volta com calma, com tranquilidade, conversa novamente. Mas na hora da pressão, irmãos, na hora da raiva, na hora da ira, sabe, a gente se perde. E a gente perde pessoas, porque a gente não se controla. Não perca o foco. Amém? Os problemas, eles não podem te governar. Quem te governa é o Senhor. Então deixa Ele te conduzir em triunfo. Deixa Ele te guiar. Seja guiado mesmo por Ele. Haja, sabe, naquela paz de espírito. Quando o sinal está verde. Sabe, quando tudo está favorável. E eu digo, mesmo no meio da pressão, e você tomando decisão que você mesmo, na tua mente, diz, meu Deus, eu estou doido, eu vou fazer isso mesmo, e você faz. Por quê? Porque você está sendo guiado pelo Espírito. Você vai ver que vai dar certo. Amém? Foco significa ponto para o qual converge alguma coisa. Ponto central de onde provém alguma coisa. Centro. Foco simplesmente significa um ponto em que você determina e você diz, eu vou chegar lá. E pode dar o que der nessa caminhada. Pode dar o que der. Mas você não tira os olhos daquilo que você estabeleceu para a sua vida. Você vai ter êxito. Vai acontecer. Vai funcionar. Amém? Glória a Deus. Eu não sei se os meninos deixaram um vídeo aí. Está pronto? Dá para passar? Apaga as luzes aí, por favor. Presta atenção a esse vídeo. Quando a gente sai do carro, não sei se eu virar pancada. Aquilo eram os colegas batendo na viatura. Pegando pau, uma lata, e batiam no pé do vidro da gente. Gritavam, atira, atira, atira. Mas você tinha que ter um momento certo para atirar. Por quê? Porque era você de um lado e o seu colega do outro. E você só podia atirar focado quando ele terminasse e você ouvisse o que ele ia falar. Mas entenda, todo mundo estava falando. Todo mundo estava mandando atirar. Todo mundo estava batendo. O instrutor que estava atrás de mim, ele estava lá, calma, vai ser assim, cuidado, pega. E você está lá, focado. Você tem que esquecer as outras vozes. Mas você também tem que estar antenado em uma voz que vai dizer é agora. Eu digo, irmão, isso aqui é um treino, mas que na nossa vida, no dia a dia, se a gente não manter esse foco, a gente se perde. Porque na nossa caminhada, muitas vozes vão chegar e dizer, faça assim, o outro, não, faça assim, se separa, rapaz, aquele homem não serve para você, aquela mulher não... E você fica ouvindo tudo, fica naquela loucura. Sai da igreja, não futa, não, aquele... Quantas coisas não ouvem, quantas coisas a gente não dá, sabe? E a gente perde a atenção. Mas eu não sei se você percebeu, o primeiro tiro era de muita distância, deitado. Tem uma forma até de você se deitar.
não é de qualquer forma. A nossa vida espiritual, irmãos, não é para a gente andar de qualquer forma, de qualquer jeito. Existe uma maneira de a gente se comportar como crente. Então a gente se deitava e com a arma longa focava o alvo e atirava. Qual é a intenção? Lá tem um corpo lá, né? Uma foto de um perfil. E o ideal é você acertar cabeça até aqui. Se você não acerta o alvo, você vai perdendo pontos. Na nossa vida, irmão, espiritual, muitas vezes tem acontecido da gente estar atirando, perdendo o foco, e nas laterais. E não estamos tendo resultados favoráveis. Sabe por quê? Por causa de uma distração, por causa de um manuseio de uma arma. Se você não foca e você não estabelece aqui, você perde. A nossa vida natural também é do mesmo jeito, irmãos. Não brinca com as coisas, não brinca com o espiritual. Permanece firme naquilo que Deus tem para você. Por quê? Porque a ideia, o desejo, o foco de Satanás é te tirar do foco de Deus. Por isso que a Bíblia diz que ele está procurando a quem possa tragar. Então essa encenação aqui, esses gritos laterais, essas zoadas dando pancada na viatura, gritando, jogando terra, tudo isso são distrações. Rapaz, para aí, também não é assim não. Acabou-se, acabou o tempo. Por quê? Porque também tem o tempo. Tem o tempo, irmãos. E Deus não se atrasa. Deus, ele chega na plenitude dos tempos. Pastor, mas é porque na minha vida ainda não aconteceu. Descanse, porque se não acontecer é porque o milagre vai ser maior. Grupo de louvor. Foi assim que as irmãs de Lázaro perderam o foco. Enquanto Lázaro tinha vida, elas ficaram atentas para a chegada de Jesus, mantiveram foco. Mas no momento que Jesus chegou, a notícia já tinha chegado, Lázaro morreu. Elas perderam o foco e disseram: Senhor, se estiveras aqui, meu irmão não tinha morrido. E Jesus olhou para elas e disse: não temas, creia tão somente, e você verá a glória de Deus. Mas Senhor, eu sei que o Senhor, naquele dia, a ressurreição, ele disse: não, você não está entendendo. Eu sou a ressurreição e a vida. Mantenha o foco. Mantenha o foco. Quero que ele está dizendo àquelas irmãs: tire os olhos do que aconteceu e coloque os olhos no que vai acontecer. Se Lázaro tivesse só recebido a cura, talvez nem o relato dele tinha saído na Bíblia. Talvez ele estivesse no relato de grande multidão. Uma grande multidão foi curada com Jesus pregando meramente a palavra. E essa grande multidão, ele estava inserido. Mas aprove a Deus de que esse homem viesse a acontecer o que aconteceu com ele, para que a glória na vida daquela família fosse maior. Então, na ótica das mulheres, Jesus se atrasou. 4 dias se passaram e o irmão morreu. Os sonhos acabaram. Não tinha mais como as coisas serem resolvidas. Na ótica de Deus, ele chegou para elas e disse: fica tranquila, se eu estou aqui, a solução chegou. Pai, graças te dou, porque eu sei que o Senhor sempre me ouve. Lázaro, venha para fora. Mantenha o foco. E aquilo que você achava que tinha morrido, vai ressuscitar. Mantenha o foco.
naquele concurso que você tanto pensou, mantenha o foco naquela ideia que por tantos motivos caiu por terra e você deixou de lado. Volte a sonhar. Volte a pensar sobre isso. Mantenha o foco. Permaneça focado. Para a gente encerrar, eu quero que você abra a sua Bíblia em Hebreus, no capítulo 12. No verso 1. A Bíblia diz: portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso de ignomínia, e está assentado à destra do trono de Deus. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis desmaiando em vossa alma. Atenta, presta atenção, olha firmemente, foca os teus olhos nele. Jesus é a palavra encarnada. A Bíblia fala aqui que se você perder a atenção, você irá ficar fatigado e vai desmaiar na sua alma. O seu emocional vai lhe destruir. Se você perder o foco na palavra, o seu emocional vai lhe destruir. Mas Deus está mandando nessa noite você atentar para Ele, atentar para a sua palavra, atentar para essa verdade. Irmãos, Ele quer fazer um rebuliço santo na tua vida. Ele quer, antes que o ano se acabe, que algo que está para acontecer, que você já deixou de lado, você traga de volta. Atente, permaneça focado. Amém? Se você está aqui no nosso meio e ainda não fez Jesus Senhor da sua vida,